Então, bom dia, galerinha do nono ano. Aula de Geografia hoje, dia 16/6. Vamos ver hoje a continuação da nossa apostila, página 54, erosão e salinização do solo australiano. Lembrando aí que a aula passada nós estudamos aí sobre a ilha, né, Nauru, que foi uma ilha aí colonizada e praticamente devastada devido ao fosfato, né, um material aí, um mineral, na verdade, usado para a melhoria do solo, para a plantação, né? E devido a essa extração, essa ilha praticamente virou um deserto, mas só que lentamente ela está retornando, né? A natureza ela sempre ela consegue voltar, só que com muita dificuldade. E nessa aula de hoje nós vamos ver aí mais algumas questões, né, de impacto devido à ação do homem, também natural, aí da região da Austrália, que seria a erosão e a salinização do solo. Erosão, já estudamos sobre isso, erosão seria a degradação do solo, né? O solo ele perde nutrientes e se ele perde nutrientes, ele não consegue produzir. E a salinização seria o sal, a concentração muito alta de sal no solo. E o que é essa salinização? Salinização nós sabemos que seria um aumento do sal, né? O que acontece com esse aumento do sal? O que tem, né, na questão da Austrália que aumentou essa quantidade de sal no solo? Tem vários meios, né? É o que nós vamos ver aqui. Vou estar compartilhando aqui uma imagem. Salinização do solo. Entende-se por salinização do solo o acúmulo excessivo de sais minerais em forma de íons na superfície e também na estrutura interior do relevo, utilizado para o plantio. É um processo que se manifesta mais comumente em áreas de clima árido e semiárido, em que são elevados os índices de evaporação e muito baixas a quantidade média de chuvas. Ou seja, não é só na Austrália, né, que acontece esse tipo de salinização do solo. Em todas as regiões do mundo que tem pouca chuva, né, pouca quantidade de precipitação. Aqui no Brasil nós podemos ver essa questão aí de salinização, água salgada também, na região do Nordeste, onde nós encontramos a maior quantidade de sal, né? Tanto na água quanto no solo. Inclusive no Nordeste do Brasil, região do Ceará, é o maior produtor de sal aqui do Brasil. Então eles têm lá indústrias que vivem disso, né? Se a gente observar alguns pacotes de sal que a gente compra em mercado, você pode observar que pode estar referindo lá à indústria lá na região do Ceará, né, no Nordeste. E na questão do sal lá na Austrália, fica mais na região sul, né, australiana. Olha só, contextualizando, né? Sabemos que naturalmente a água possui sais minerais e demais compostos, tais como potássio e muitos outros. Tem muitas pessoas que não sabem, né, assim, o porquê que a água do mar é salgada. Gente, a água do mar é salgada devido a esses componentes que tem no solo, né, no solo. A chuva, ela é uma grande aliada para essa salinização na água do mar. Por quê? A chuva lava a rocha, né? Com o passar de tempos e tempos e tempos, aquela rocha ela vai simplesmente se decompondo, né? E onde vai parar esse sal? Onde vai ser depositado o excesso desse sal? De todas o solo, de todas as rochas, e é lavado pela chuva? No mar. Uma hora ou outra vai chegar ao mar, essa água da chuva. O que vai acontecer? Simplesmente a água do mar ela vai evaporar, mas o sal não evapora, o sal continua ali. Ou seja, a água vai seguir o seu ciclo, né? Evapora, chove, evapora, chove. Só que ela não vai chover somente no oceano ou no mar. Ela vai evaporar
que simplesmente as massas de ar, o vento, vai levar essas nuvens carregadas de vapor para um determinado local, né? Um determinado local ou continente. Oi, nada? Então, o que que vai acontecer? Essa água, essa chuva, ela vai lavar o solo, vai lavar as rochas, e esse sal dessas rochas simplesmente irá parar num córrego, num riacho, num rio maior, né, numa bacia hidrográfica, e seu percurso final vai ser no mar, no oceano. Então, o sal ele vai ser depositado no mar e no oceano, tá? Então, por isso que a água do mar é salgada. É claro que tem rochas que têm um teor maior de sal, né? O sal mineral, tipo o calcário. O calcário ele tem um teor de sal diferenciado, né? A rocha calcária, tipo uma rocha porosa. Então, com uma região que tem esse tipo de rocha, né? Vamos falar assim, tem região igual a nossa região aqui é uma região de solo arenoso, né? Tem outras regiões em Minas Gerais, São Paulo, que é região de calcário. Então, mas nessas regiões tem água salgada? Provavelmente pode ter de algum aquífero, né? Em algum lençol freático, alguma, como dizem na geografia, alguma veia, né, interna no subsolo pode ter uma água salgada. Só que o destino final dessa água é no oceano, tá? Essa água salgada, ela pode ser utilizada? Não, por nós não, né? Nosso corpo, nosso organismo, nem nosso, nem dos animais, admite esse tipo vamos falar assim, de substância salgada. Antes, né, de estudo, a gente olhava, via filmes e tudo mais, as pessoas perdidas no oceano, porque não toma água, tá com sede, não sei o quê. Aí depois que a gente vai estudando, né? Isso na época de estudo lá do ensino fundamental, ensino médio, não tinha noção ainda, porque a água salgada do mar, se você tomar ela, você pode se desidratar, né? E ter vários outros problemas. Então, por isso que a água salgada ela não pode ser utilizada. E também, né, não sei se a gente foi aqui com acho que foi com vocês, né, tem os países que já utilizam essa retirada do sal da água do mar para estar utilizando em irrigação. Acho que, se não me engano, é Israel que está fazendo esse processo. Outros países também estão no mesmo processo de desenvolvimento aí de máquinas para ficar um custo menor, porque é muito caro, é um gasto muito alto para tirar o sal da água. E quando chega na questão do solo, pessoal, tem que ter um trabalho muito grande, né? Tem que investir muito na questão de retirar o sal do solo, porque o sal no solo simplesmente ele não deixa produzir praticamente nada, né? Então, ó, no entanto, o acúmulo excessivo dessa água no solo, somado ao seu elevado índice de evaporação, pode provocar um processo de salinização, pois os sais depositados não evaporam em conjunto. As causas. Existem três causas principais para a salinização do solo. A subida do nível freático, ou seja, o lençol freático, quando ele é muito próximo da superfície, é mais fácil ele receber o sal, porque sabemos que o solo ele filtra a água. A água pode estar poluída, né, pode estar com algum, vamos falar assim, agentes químicos e tudo mais. Se o lençol freático ele é mais profundo, o que que vai acontecer? O solo ele consegue ali fazer essa filtração, né? Ele consegue deixar a água filtrada, a água, vamos falar, como nós falamos, água mineral, né? Uma água natural sem tóxica ou com sal. Agora, se o lençol freático ele é uma região mais superficial, é mais complicado. Ele tem uma grande probabilidade dele estar contaminado ou com excesso de sal. Aí essa água ela não pode ser usada como irrigação, né? Então, aqui, ó, a subida do nível freático, a adoção de métodos incorretos de irrigação e o acúmulo de água salgada proveniente de mares e oceanos. Ou seja, a salinização do solo é essa. Tem pessoas, eu já vi, eu falo até por mim mesmo, quando
Muita gente joga sal. Ah, vou jogar sal na terra. Não sei o porquê joga sal na terra, né? É onde joga sal ali, aquele solo, aquela terra, vai ficar ereto, né? Ou seja, ele não vai produzir nada. Nenhum tipo de semente vai germinar naquele local. Então, ó, salinização do solo, uma ameaça aos micro-organismos, à produtividade agrícola. Então, onde tem terra que tem uma quantidade de sal elevada, ela praticamente não vai produzir quase nada. Os solos australianos, o que causou isso, né? O que causa essa questão na Austrália? Gente, o que ajuda isso é as derrubadas de matas. No início, na década de 70, 80, igual mostra a apostila, o governo australiano incentivou as derrubadas de matas para a ocupação do homem. É igual aconteceu também aqui no Brasil, vários outros países, né? Quando o homem estava se conhecendo na questão industrial, desenvolvimento. Então, praticamente em quase todas as regiões do mundo, os governos deles assim, autorizaram a fazer algum tipo de, vamos falar assim, de exploração em seus países, né? Para quê? Para que o homem pudesse estar ocupando algum espaço que não era, né, habitado pelo homem. Então, isso ajudou muito essa questão aí, vamos falar de sanilização, né, desmatamento aí da região da Austrália. Um outro, um outro item que mostra a nossa apostila é a ilha da Tasmânia, né? Só vejo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, na página 54 aí, quase no finalzinho, fala sobre a ilha da Tasmânia. Fica localizada ao sul do país, está errado aqui, né, o erro de digitação, onde há florestas de eucaliptos nativos, que atingem até 90 metros de altura. Pessoal, quando é eucalipto nativo, ou seja, o solo, ele já, esse tipo de vegetação, já está habituado ao tipo de solo, né? Então, imagine só um eucalipto de 90 metros de altura, bastante elevado. Então, aqui eu consegui, foi difícil achar alguma imagem desses locais, mas eu consegui pesquisando, né? Eu consegui achar aqui algumas imagens dessa região. Então, 90 metros de altura é um eucalipto bem generoso, né? É uma árvore bem alta. Então, aqui tem duas imagens para vocês estarem observando dos eucaliptos nativos dessa região. Só que eu não coloquei aqui, eles dão uma semente do tamanho de uma bola de futebol, esses eucaliptos mais antigos, né? Esses nativos aí. É uma semente bem estranha. Aí, mais uma questão do salinidade no solo aqui pra gente. Os efeitos da salinidade e sodicidade, ou seja, a acidez dos solos, podem afetar adversamente o balanço ecológico de uma área. Entre os impactos causados nesses solos, pode citar a baixa produtividade agrícola, alto custos de produção, o aumento e escoamento da superfície das enchentes, pequena recarga de aquíferos, desbalanço ecológico, piora nos índices de saúde pública, dentre outros. Então, a gente acha, mas é só um sal no solo, um sal naquela região. Só que isso tem sempre um agravamento. Se aquele solo ele não está produzindo nenhum tipo de vegetação, a primeira chuva ali, o que vai acontecer? A erosão. Erosão, vossoroca, desmoronamento, né? Seria aqueles buracões e tudo mais. Então, isso aí sempre tem problema, ainda mais se for próximo a alguma região ou área urbana. Infelizmente, pode ocorrer. Tá? E outra coisa, região de terra muito ácida, se não for tratada com, vamos falar assim, na parte agrícola de fertilizantes, adubo orgânico, pessoal, a terra ela não produz nada. Você pode ter imensas áreas de terra e se ela não for cuidada, nesse sentido, não adianta você plantar nada, não vai produzir nada. Às vezes você planta alguma coisa em determinado local e não nasceu nenhum broto, não teve nada ali. O que que aconteceu? Pode ser várias coisas, né? A acidez do solo, porque tem ácido, não, é falta de micro-organismo mesmo, micro-organismo orgânico ali para que possa
produzir e fertilizar aquela semente. Região do Outback. Outback é onde fala aí no finalzinho dessa parte, 54. É um termo usado para designar o interior desértico da Austrália. A gente já ouve falar, às vezes, esse nome, né? Então, é uma região, o nome de uma região, igual a nossa região aqui é Centro-Oeste. Lá eles têm a região Outback, que seria a parte, né, onde não faz parte do litoral, e sim do interior, né? Exemplo aqui, nós estamos no interior do país, região Centro-Oeste, o interior do Brasil. Na questão da Austrália, seria o Outback. Pode-se dizer que Outback é tudo aquilo que não é litorâneo ou que esteja perto das grandes cidades. Ou seja, como explica a própria tradução literal do termo, tudo que está para trás, né? Igual nós aqui. Muita gente fala, vocês estão no interior. Realmente, nós estamos no interior do nosso país. Longe do litoral, longe do mar, né? Então, mas só que no sentido, muita gente leva isso para o sentido, vamos falar assim, inferior. Nada a ver isso aí, né? Não é à toa que muitas pessoas estão vindo aqui para Mato Grosso, na questão, Mato Grosso do Sul. Então vamos lá, voltando aqui. Então a região, nós podemos observar que é uma região desértica, né? Mas é uma região que eles produzem muito. Eles falam que isso é uma região de agricultura, né? Criação de animais e tudo mais. Tem os animais que sobrevivem nessas regiões? Todo lugar tem. Por isso, a região compreende o interior, as áreas rurais e desérticas. De fato, é impossível saber onde ele começa ou termina. Por isso, não nenhuma demarcação ou borda oficial para definir seus limites, né? Aqui ele já fala que não tem uma marcação onde ele começa e onde ele termina, devido à sua grande extensão. E não tem uma fronteira, por isso que eles falam isso, não tem uma fronteira onde delimita ali o início e o final dele. Agora, já na página 55 da apostila, e 56, é o que nós vamos iniciar aqui agora, né? Impacto sobre a pesca e os corais. Pessoal, essa questão de corais é muito importante, porque sabemos que os corais aí, vamos falar assim, é o que praticamente nos fornece oxigênio, né? As algas marinhas e os corais são os responsáveis pela maior produção de oxigênio no planeta. E a região da Austrália, ela é rica em corais. Não sei se algum de vocês já ouviu falar, ou se já viu algum documentário, né, do repórter e tudo mais, sobre os corais australianos. É uma região onde recebe muito turista, né, principalmente para visitar, mergulhar. É uma região muito bonita, né? Muitos animais vão reproduzir nessa região. Então, ó, impacto sobre a pesca e os corais. O maior ecossistema de corais do mundo está morrendo em uma velocidade alarmante e há muitas razões para ficarmos preocupados. A Grande Barreira de Corais, localizada na costa da Austrália, é a casa de mais de 600 tipos diferentes de corais, duros e moles, e milhares de espécies de animais, incluindo ameaçados. Nenhum outro bem listado no Patrimônio Mundial da Unesco possui tal biodiversidade. Olha só, para estar uma pesquisa, eu vi uma pesquisa de uma professora, né? Eu não lembro agora qual a universidade, mas é muito interessante esses estudos. Olha só a Baía de Corais, né? Devido à água ser uma água cristalina, dá para observar as cores dos corais devido a não muita profundidade. Na verdade, os corais eles têm que receber luz do sol. Muita gente acha no fundo do oceano tem coral? Dificilmente, né? No fundo do oceano é muito raro você achar coral. Tá mais próximo das praias, né? Do mar mesmo. O mar ele não é tão profundo como o oceano, tá? Então os corais para eles estarem recebendo material para eles estarem sobrevivendo precisa estar bem numa superfície não muito profunda, principalmente à luz do sol. A Grande Barreira de Corais. A Grande Barreira de Corais é um parque marinho protegido e patrimônio da humanidade,
que está sofrendo com sérios problemas como a poluição. Dados recentes revelam que passa por um processo acelerado de descoloração e branqueamento em massa. Gente, para os corais perder as cores, né, ele praticamente ele não está se alimentando, né? Ele não está se alimentando e também ele não está é, recebendo bem a luz do sol. Isso pode ser várias questões, igual acabou de falar aqui. A poluição. A poluição pode ser de navios, né, derramamento de óleo, várias outras questões, né? Um extenso relatório destaca também o fato de que cerca de 30% dos corais do Recife morreram em 2016. Isso na Austrália, tá, galera? O resultado foi mais da metade dos corais morrendo ao longo de 2/3 de todo o Recife, em efeito, desencadeados pelas mudanças climáticas. Os corais, eles são muito sensíveis mesmo, né? Mudou o clima, a temperatura da água ali que eles estão acostumados, a tendência deles é morrerem. E quando ver que eles morreram, seria a questão da água, né? A temperatura, principalmente, e o que eu falei, a poluição também. Olha só o branqueamento dos corais, como que eles ficam, né? Os cientistas que acompanham diretamente essa questão afirmam que os corais estão chamado Corredor da Morte, entre os impactos da mudança climática e outros danos ambientais. John Charles Vernon, um dos cientistas mais respeitados da Austrália, que estuda o Recife há 45 anos, disse temer a morte em massa absoluta. A mudança climática é séria e com um impacto alarmante sobre os recifes de corais. Então, ó, onde era bem, vamos falar assim, colorido, olha como está ficando, né? Está morrendo. Aí tem, eu não coloquei aqui, mas o restante dessa pesquisa fala que os corais eles voltam a ter vida, eles voltam, só que o tempo para eles voltarem a ter vida, cor, né, animais vivendo em volta, tudo, é em média de 30 anos. É um tempo bem razoável, né? Mas por que nós, né, não podemos fazer essas mudanças agora? Então é uma questão aí de consciência, né? Ah, mas nós somos meros, vou falar assim, civis, os grandes, os poderosos que têm que fazer alguma coisa. Sim, mas um dia nós podemos estar no lugar dessas pessoas, principalmente vocês, né? Vocês, ah, mas eu nunca vou para a Austrália. Tudo bem, mas se você fizer alguma coisa por aqui, já ajuda muito. Quantas pessoas não pensavam em participar de alguma determinada ONG e estão hoje participando? Então, isso vale muito a gente pensar nessa questão. Se você estiver preservando uma simples mata, né, não cortando árvores que seria uma árvore que pode ficar naquele determinado local, já ajuda muito a questão ambiental, a questão climática. Tem um videozinho, vamos ver, tem dois videozinhos curtos aqui, vamos ver se eu vou conseguir passar eles para você.
Só um pouquinho. O outro aqui. Esse é em inglês, tá? Bom, pessoal, esses dois vídeos vão estar disponíveis, né? Juntamente com essa uma aula que vocês estão vendo aí, que a gente acabou de ver. Vou anexar essa aula lá no portal, juntamente com os slides, né, hoje à tarde. Aí, quem tiver alguma dúvida pode estar dando uma olhada, vendo novamente. Então, hoje seria isso. Aí, as atividades são, não sei se vocês já fizeram, né, essa parte final. 57 minutos para a gente finalizar essa apostila. E assim que vocês conseguirem terminar, isso só pode estar encaminhando para mim. Aí hoje à tarde, até à noite, eu vou estar colocando no grupo da sala de vocês a questão dos alunos que já fizeram, né? Todas as atividades da semana passada, tá bom? Então, a gente vai, aguarda, né? Vocês, todos terem feito, claro. E é isso. Espero que qualquer dúvida também pode estar me procurando, igual vocês fizeram semana passada. Beleza? Então, obrigado. Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, tá bom. Eita, vou achar aqui, voltar aqui normal.